3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control. Roger, roll, Challenger. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Sete pessoas, 73 segundos e uma verdade que poderia ter salvado todas elas, mas ficou trancada na cabeça de quem sabia. Não, isso não é roteiro de filme. É uma história real e talvez seja a melhor lição que você vai ouvir hoje sobre como enfrentar conversas difíceis. Eu sou Rio Pena e este é o Escuta Primeiro, um podcast sobre como a habilidade de escutar e de dizer o que precisa ser dito pode transformar resultados, relações e até salvar vidas. Hoje, a gente vai falar sobre um tipo de conversa que todo mundo teme, aquelas em que a verdade é desconfortável, mas o silêncio pode custar muito mais caro. Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. 28 de janeiro de 1986, Cabo Canaveral, Estados Unidos. O mundo acompanha o lançamento do ônibus espacial Challenger, da NASA. Entre a tripulação, Christa McAuliffe, a primeira professora a ir ao espaço na história. Com isso, milhões de crianças assistem ao vivo nas escolas acompanhando efusivamente esse lançamento. 73 segundos após a decolagem, no entanto, a espaçonave explode e se desintegra. Toda a tripulação, 7 vidas são perdidas. Investigadores concluíram que o frio daquela manhã comprometeu o funcionamento dos O-rings, das vedações do foguete auxiliar. A decisão de lançar, apesar de alertas, mostrou falhas graves no processo de tomada de decisão. O que parece um acidente técnico foi, antes de tudo, um acidente humano. Informação certa, no lugar errado, dita tarde demais. Às vezes nem dita. A socióloga Diane Vaughan descreve isso como a normalização do desvio, quando pequenas anomalias viram novo normal até que o risco catastrófico pareça aceitável. Isso, na verdade, pode ser aplicado a quase tudo que a gente faz quando a gente está trabalhando em equipe, colaborando, liderando. Ou vai me dizer que você nunca saiu de uma reunião com você e outras pessoas pensando, isso aqui não vai dar em nada, mas ninguém falou nada. Ninguém levantou a mão, todo mundo deixou pra lá, porque pra que comprar essa dor de cabeça? Pra que lidar com isso? E quando a gente começa a se silenciar sobre as coisas que realmente importam, é que elas podem começar, assim como os juros compostos, se acumular e cobrar o preço delas lá na frente. E foi exatamente isso que aconteceu no lançamento da Challenger. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Antes de qualquer coisa, vale a pena trazer uma distinção dentro desse assunto de conversas difíceis. A pergunta é o que torna uma conversa difícil e que tipo de dificuldade é essa? Eu vou separar em duas. Existem conversas que são inseguras. Conversas onde as coisas que podem acontecer, elas são completamente imprevisíveis, o perigo é iminente, mas principalmente a gente não sabe lidar com as consequências delas. Outra coisa são conversas desconfortáveis. São conversas onde não necessariamente existe prazer, não necessariamente é divertido, mas existe alguma coisa que faz com que aquela conversa valha a pena
apesar do desconforto, porque mesmo no desconforto é possível ter repertório. E essa diferença entre conversas inseguras ou, mais especificamente, entre segurança psicológica e conforto ou desconforto, é que de fato vale a pena a gente fazer uma distinção. Porque conversas difíceis, elas podem ser conversas absolutamente inseguras. Então, por exemplo, se você está reagindo a um assalto, é melhor você não falar nada, porque as consequências daquilo ali podem ser muito graves. Já uma conversa desconfortável é algo que você, muitas vezes, se está falando de um assunto que importa para você, você pode e deve ter essa conversa. Inclusive, é importante destacar que o conceito de segurança psicológica, que foi criado pela professora de Harvard chamada Amy Edmondson, diz o seguinte: segurança psicológica é a crença compartilhada de que o time é seguro para assumir riscos interpessoais. Essa é uma definição mais técnica. O que isso significa na prática? Que os membros de uma determinada equipe sentem que não serão punidos, não serão envergonhados ou rejeitados quando fizerem perguntas, levantarem preocupações, admitirem erros ou apresentarem novas ideias. E essa distinção é muito importante, porque quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está assumindo que tudo isso pode ser super desconfortável, mas o desconforto não pode ser um motivo para isso não acontecer. Como é de se imaginar, estudos por todo o mundo mostram que equipes com segurança psicológica tendem a aprender mais, reportar erros mais cedo e performar melhor. E meta-análises recentes reforçam que, de fato, tudo isso se traduz em resultado. Isso não é ser legal ou necessariamente nem ser gentil. É criar condições para discordar com franqueza muitas vezes. Na minha experiência com clientes, lideranças, equipes, empresas que buscam melhorar a qualidade das conversas para melhorar a qualidade dos resultados, uma coisa eu percebi: o que alguém te diz já revela o quanto ela sente segura com você, mas é como você reage que define o que ela vai te dizer da próxima vez. E o interessante é que tudo isso está profundamente enraizado na maneira como a gente funciona enquanto ser humano, na verdade, na maneira como a gente funciona enquanto animal, enquanto mamífero, porque a gente é programado geneticamente, biologicamente, para responder ao perigo para garantir a sobrevivência. E se tem uma coisa que é importante entender, seja no mundo animal, seja nos relacionamentos, seja no mundo corporativo, é que o nosso primeiro instinto é sempre o de sobrevivência. Enquanto ele não estiver satisfeito, é muito difícil lidar com os outros. E quando a gente fala de conversas que são evitadas, é importante ter isso em mente, porque existe alguma coisa que está dizendo para o senso de proteção de alguém ou de um grupo de pessoas que tocar naquela conversa pode significar algum risco de sobrevivência. E esse risco que elas identificam, eles podem ser lidados, né, reagidos de diferentes formas, né? Então, um animal em perigo, ele pode reagir partindo para cima, para briga, para lutar, para matar o seu predador, o seu oponente ou algo do tipo. Mas ele também pode fugir, ele também pode sair correndo. E, normalmente, quando a gente está evitando conversas difíceis, o que a gente está fazendo é fugindo. Seja de forma literal, seja, por exemplo, de forma mais sutil, como mudar de assunto, né? A gente pode desviar o assunto, a gente pode mudar a pauta da reunião, a gente pode se sentar em silêncio, mas é aquele silêncio que todo mundo sabe que tem alguma coisa acontecendo, é aquela família reunida para jantar ao redor da mesa e ninguém fala nada quando todo mundo sabe que tem algo acontecendo e por aí vai. O problema é que isso raramente funciona quando o assunto é colaboração, porque normalmente existe uma metáfora que uma colega sempre diz: você tá numa sala com uma toalha fedida e você ignorar aquela toalha não vai fazer ela feder menos, pelo contrário, vai piorar, né. E existem várias situações onde isso pode acontecer. Inclusive, é aqui que a gente continua a história da Challenger, porque depois da explosão da do ônibus espacial, 73 segundos após o lançamento, obviamente que abriu-se
investigações, sindicâncias para entender o que aconteceu e encontrar os responsáveis. E depois de toda essa investigação, descobriram que poucas horas antes do lançamento, na virada do dia anterior para o dia do lançamento, aconteceu uma reunião muito crítica e que determinou, na verdade, o destino desse projeto. Foi uma ligação onde, de um lado da linha, estava a NASA, do outro, a Morton Thiokol, que foi a empresa responsável pelos foguetes auxiliares, exatamente os que explodiram. Os engenheiros dessa empresa já estavam muito preocupados. Eles vinham alertando há meses que esses O-rings, que esses anéis de borracha de vedação, apresentavam falhas em temperaturas baixas. E a previsão para a manhã seguinte era de menos meio grau negativo, muito abaixo do limite que eles consideravam seguro de 12 graus positivos, graus Celsius. Tanto é que durante essa teleconferência, o engenheiro-chefe dessa empresa e sua equipe recomendaram com firmeza para a NASA, dizendo: não lancem, o risco é real. Eles apresentaram dados de erosões anteriores, de outras questões que eles tinham já percebido que também acontecia, mas a NASA respondeu, na verdade perguntou: vocês têm provas definitivas de que essa baixa temperatura vai causar falhas catastróficas? E bom, os engenheiros tinham evidências, mas eles não tinham essa certeza absoluta que a NASA exigia. E é aqui que a conversa começou a morrer. Porque existia um peso político muito maior em jogo. Se a gente pensar e se lembrar, 1986, a gente está falando dos anos finais da Guerra Fria. O programa espacial dos Estados Unidos não era apenas uma questão de ciência, era uma propaganda estratégica. Cada lançamento era uma mensagem direta para a União Soviética de que os Estados Unidos ainda dominavam a tecnologia espacial. Adiar esse lançamento, ainda mais esse lançamento que já estava atrasado, significava demonstrar fragilidade. Ou seja, o Challenger tinha uma carga simbólica enorme nesse contexto. Além de tudo, era a primeira vez que uma professora, uma civil, viajaria ao espaço, uma mensagem de que o programa espacial dos Estados Unidos não era só militar, mas também era algo educativo, aberto ao povo, democrático. Milhares de escolas estavam prontas para assistir ao vivo, a imprensa mundial estava atenta, e obviamente que cancelar naquela altura seria um vexame político e midiático. E em plena Guerra Fria poderia ser lido como sinal de fraqueza. Dentro desse contexto, a pressão escalou. Os executivos da Thiokol, dessa empresa responsável pelo lançamento dos foguetes auxiliares, pediram alguns minutos para uma reunião interna. E foi nessa reunião interna em que a recomendação técnica morreu, porque um dos gerentes chegou a dizer: a gente precisa parar de agir como engenheiro e começar a agir como gerente. Traduzindo, não era mais uma decisão de segurança, era uma decisão política. E o medo de perder contratos bilionários, de desagradar a NASA, de atrasar um lançamento tão carregado de simbolismo, falou mais alto. Poucos minutos depois, a gerência voltou à teleconferência com a NASA e disse a frase que selaria o destino da missão: recomendamos prosseguir com o lançamento. O que deveria ter sido sustentado, dizer é inseguro lançar abaixo de 12 graus, precisamos adiar, foi engolido pela pressão da Guerra Fria, pelo medo de confronto institucional e pela busca de preservar a imagem dos Estados Unidos. No fim, não foi apenas o frio da Flórida que congelou os O-rings. Foi o silêncio, somado à corrida espacial e ao peso da política global, que congelou a coragem. E esse silêncio, mais do que o gelo, explodiu a Challenger. Bom, é evidente que nem toda falta de conversa vai necessariamente custar vidas, mas pode custar algumas outras coisas muito caras e muito valiosas também. Então vamos sair da NASA e entrar no seu time, na sua vida, nos seus relacionamentos. Quantas vezes você já segurou uma preocupação porque você achou que não era o momento? Ou quantas vezes você teve uma ideia ou algum colega teve uma ideia, mas ficaram em silêncio porque o líder parecia já ter decidido? E quantas vezes a gente evita a conversa difícil e acaba pagando caro lá na frente? Tudo isso, que a gente chama de zona de omissão, é uma zona de falsa segurança ou de harmonia artificial. E o problema com tudo isso é que a conexão também é superficial e ao longo do tempo vai não só minando a verdade, como vai minando também a capacidade das pessoas se conectarem e colaborar. As decisões passam a ser frágeis e a criatividade desaparece.
Criar segurança psicológica para que as pessoas digam o que realmente pensam, especialmente em momentos críticos, exige intenção, prática e coragem. E existem alguns caminhos práticos para isso. E eu vou compartilhar alguns, sabendo que eles podem depender muito de com quem você está falando, em que situação, quais são as dinâmicas de poder, mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas começam com você e não com você esperando algo de alguém. Antes de qualquer coisa, existe uma frase da escritora Anne Lamott que eu sempre utilizo e que cabe muito bem aqui, que ela diz: expectativas não comunicadas são frustrações em construção. Repito, expectativas não comunicadas são frustrações em construção. Para você ver na prática como isso funciona na sua vida, tenta se lembrar da última vez em que você se decepcionou com alguém. Agora tenta lembrar mais outras vezes ultimamente que você se decepcionou com alguém. E a pergunta que eu te faço é: na maioria dessas decepções, foi uma quebra de compromisso da outra pessoa com você? Ou foi uma expectativa sua que não foi comunicada para ela e, consequentemente, você se decepcionou? Eu já fiz isso com centenas, talvez milhares de pessoas, e na grande maioria das vezes, a grande maioria das frustrações, das decepções, vem não da quebra do compromisso, mas vem da não comunicação da expectativa. Sabendo disso, algumas coisas você pode fazer. A primeira delas é: comece sendo você o espaço seguro. Você é o primeiro teste dessa segurança psicológica. Se você reage mal a feedbacks, a críticas, a divergências, o grupo, as pessoas ao seu redor tendem a se calar. Na verdade, elas aprendem a se calar. E a prática para isso é: toda vez que alguém discordar ou trouxer um problema, em vez de você instintivamente levar para o lado de concordar ou discordar na sua mente, você pode, antes disso, apreciar a coragem daquela pessoa em trazer aquele problema e agradecer antes de responder. Você pode dizer algo como: obrigado por levantar isso, mesmo que seja desconfortável, é importante. Isso mostra que falar a verdade não é só permitido, mas é desejado. A segunda coisa que você pode fazer é dar nome ao elefante na sala, antes que ele cresça. Muitos problemas começam pequenos, mas crescem no silêncio. Então a gente fala que é muito melhor comunicar isso no ponto fácil do que no ponto de ruptura. E o que você pode muitas vezes é comunicar a um grupo ou a uma pessoa em específico, que é: prefiro que a gente fale agora, enquanto é desconfortável, do que depois, quando virar uma crise. Modelar essa postura encoraja os outros a fazerem o mesmo. Outra coisa que você pode fazer é utilizar do que a gente chama de empatia investigativa, o famoso fale mais sobre isso. Em vez de corrigir ou julgar rapidamente opiniões, você pode pesquisar antes de reagir. Isso cria espaço para que a outra pessoa se sinta ouvida. E conectando com o que a gente conversou no episódio anterior, com que ela perceba que os objetivos, preocupações e circunstâncias delas estão sendo consideradas, respeitadas por você. E na prática você pode fazer perguntas como: o que está por trás dessa preocupação? O que seria pior para você se a gente seguir sem mudar nada? E uma que eu gosto muito, que é: tem algo que você não está dizendo e que seria importante dizer agora? Ou tem algo que você está tentando comunicar e acha que a gente não está sabendo compreender? Bom, hoje a gente explorou como a omissão, aquela escolha muitas vezes invisível de não dizer o que precisa ser dito, pode ter consequências profundas. A gente viu isso no caso da Challenger, onde o silêncio custou vidas, mas a gente percebe que isso também pode afetar outros aspectos, onde ele pode não custar vidas, mas ele pode custar qualidade de vida, ele pode custar a qualidade dos resultados que você obtém. Isso pode acontecer nos seus relacionamentos com a sua família, com as pessoas que você ama, pode acontecer no trabalho, pode acontecer com seus amigos, pode acontecer numa reunião de condomínio, pode acontecer em qualquer outra circunstância. O que a gente aprende disso tudo é que a verdade acelera o sucesso e o medo desacelera a verdade. E é por isso que conversas difíceis são tão difíceis. Não porque elas são
naturalmente ou absolutamente complicadas ou até complexas, mas porque a nossa maneira de lidar com as conversas difíceis normalmente leva a gente a querer sobreviver primeiro, a se proteger primeiro, em vez de buscar resolver uma determinada situação. Então, o convite que eu queria te fazer é agora pensar com algum grau de honestidade, abrindo a sua agenda dos próximos dias, de todos os compromissos que você tem, qual deles, qual conversa, qual reunião, qual encontro você acha que tem a maior probabilidade de ser uma conversa onde o silêncio vai prevalecer de forma negativa, onde conversas importantes, assuntos importantes podem ser evitados. E a pergunta que é: o que que você vai fazer de diferente para que não seja mais uma frustração em construção? Se esse episódio trouxe valor para você, ajuda a espalhar essa conversa. Siga o Escuta Primeiro no Spotify, no YouTube, por onde quer que você esteja escutando. Avalie a gente, isso é super valioso. Eu fico muito feliz com todo mundo que avalia, que comenta, que compartilha, porque às vezes tem alguém que você conhece que está precisando, por exemplo, no caso desse episódio de hoje, de criar um repertório para falar sobre o que importa para ela. E talvez isso aqui possa ajudar. Ou ela pode estar precisando criar a escuta necessária para acolher alguém que está precisando contar para ela coisas importantes. Eu sou Rio Pena e, mais uma vez, obrigado pela sua escuta.